Queria saber como foi a reintegração do Rames ao elenco, o que vocês conversaram e qual é a atual condição de jogo dele, já que a última partida foi em 26 de novembro do ano passado contra o Cuiabá no Brasileirão. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Na verdade, ele foi reintegrado de maneira efetiva, né, a fazer parte do grupo que vai disputar o Paulistão e toda a temporada, assim nós esperamos. Porque, da mesma maneira, quando ele pediu para que deixasse o clube, né, ele nunca foi afastado, ele sempre participou de todos os processos, né, a gente sempre enfatizou isso, que sempre foi um cara que tinha uma decisão baseada em alguma ideia e que bom que essa decisão ela foi retomada, mas nesse período ele trabalhou, ele treinou, foi um cara que sempre respeitou os processos, sempre buscou estar o mais próximo possível do ideal, mesmo não estando tão inserido dentro do contexto do grupo. Então, acho que por isso ele conseguiu participar um pouco da partida de hoje, mesmo tendo perdido todo esse período, né, de preparação, né, esse período de pré-temporada, essa questão de fica ou não fica. Então, mas acho que o importante é que ele ficou e a atuação dele foi muito satisfatória, né? A gente sabe de toda a capacidade, não só dele, mas de todo o coletivo. Não gosto muito de enfatizar sempre o individual, mas nesse ponto, né, por ser um caso específico de uma estreia ou de uma reestreia, vale ressaltar que foi um cara muito importante, decisivo, e à medida que for tomando a sua melhor condição física, aí, paralelo a isso, a condição técnica vai acompanhar cada vez melhor e ele tem muito a oferecer para esse grupo de São Paulo. Boa noite, Carpini. Esse ano você não conseguiu repetir muitas escalações, né, devido às lesões, mas apesar disso, quando todos os jogadores já estiverem ali à disposição, né, no plantel, você já tem um time ideal na sua cabeça, talvez o time de hoje, né, que conseguiu golear o Inter de Limeira por 3-0, já pensou nisso? Como é que está isso? Não, acho que o time ideal a gente vai sempre avaliar jogo a jogo, né? Não é porque nós vencemos hoje, foi uma vitória boa, importante para a nossa sequência, não só sequência de Campeonato Paulista, de classificação, de voltar a vencer, de tudo que envolvia, mas a sequência do São Paulo na temporada, né? De seguir nos preparando. Então, o ideal a gente vai definir sempre a cada jogo. É fato que nesse período foi muito difícil, a cada jogo você ter que mudar 2, 3 peças e a gente acabar tendo um número grande de atletas e atletas importantes, claro que todos são importantes, mas atletas que vinham participando com mais frequência no departamento médico, e à medida que esses atletas forem sendo reintegrados, como foi desde a partida anterior, a gente ganha muitas opções, né? Então isso me facilita a criar alternativas para cada competição, para o decorrer da temporada. Mas vale lembrar que não é porque nós vencemos hoje que não houveram erros e pontos a serem melhorados. Houveram sim muitos e a gente vai trabalhar em cima disso. Da mesma maneira, quando as derrotas aconteceram, ou a vitória não aconteceu, na verdade, porque foram empates também no meio desse período sem vitória, estava tudo errado, né? Recapitulando um pouco, nós fizemos um jogo contra o Santos, que na minha opinião nós somos melhores e perdemos com gol de pênalti. Vamos buscar uma virada que seria histórica contra o Red Bull, tomamos gol no último minuto, coisas do futebol. E no último jogo contra o Guarani nós não merecíamos o empate, né? Nós não somamos um, deixamos de fazer 2, e a diferença do jogo do Guarani para hoje foi que as bolas elas entraram, as chances criadas, o volume ofensivo, muita coisa boa acontecendo. Então eu não avalio muito em cima do resultado, mas em cima do que está sendo a performance coletiva e individual. Boa noite, Carpini. Ana Beatriz Martins, do Metrópolis. Com o cartão tomado hoje, o Caleri acaba suspenso para a próxima partida, que é uma partida fundamental contra o Palmeiras. Queria saber quais opções você pensa para o ataque do seu clube na próxima partida e também o que você leva da vitória de hoje, após um período de secas, para um clássico tão importante quanto o da próxima rodada. Bom, em relação ao período de falta de resultados, foi mais ou menos o que eu disse na pergunta anterior. Claro que isso incomoda, né? Nós, enquanto comissão técnica, clube, torcedor, principalmente os atletas, acho que mereceríamos resultados melhores em partidas anteriores, mas não aconteceu. Claro que tudo por um propósito, eu acredito nisso, não no acaso. Isso talvez nos fortaleça ainda mais como coletivo.
isso mostre um caminho a ser retomado, isso mostra que talvez em algum momento nós deixamos de fazer alguma coisa. Eu acho sempre importante a reflexão, como ganhou e como perdeu, por que ganhou e por que perdeu. E eu acho que a gente voltou um pouquinho na nossa essência de ser um coletivo muito forte, de ter uma competitividade, né, muito nítida, né? Então, a gente fala hoje muito, né, do 100% dos atletas. 100% todo mundo dá. Às vezes 100% não é mais suficiente, precisa um pouco mais. Dentro disso vai se destacar a capacidade individual que nós temos, os protagonistas. Em relação ao Calera, é uma perda grande, mas eu procuro não lamentar, e sim valorizar as oportunidades, né? Então, alguém vai ter oportunidade, ainda não sei o que nós vamos fazer, nós vamos pensar, a gente conhece bem o adversário também nos conhece, constantemente estamos nos enfrentando, né? Palmeiras e São Paulo. Então, vamos pensar com calma, vamos aproveitar um pouquinho hoje, porque é tão difícil vencer, né? Valorizar um pouco essa vitória. A partir de amanhã a gente vira a página e começa a pensar no próximo adversário, em cima das nossas possibilidades para esse jogo. Boa noite, Carpini, tudo bem? Aqui, ó, Gabriel Botelho, do Correio Brasiliense. Parabéns pela vitória. Queria te perguntar o que você acredita que fez a diferença para o São Paulo ali, porque, especialmente no primeiro tempo, o São Paulo teve um pouco de dificuldade com as ações finais, né? Últimos passes, por exemplo. E depois do gol marcado, isso parece ter surtido uma diferença, isso parece ter mudado. Eu queria saber de você se você acredita que foi alívio pelo gol marcado ou se foi algum outro elemento. Eu só não entendi o final. Foi alívio do gol marcado e? Ou algum outro elemento? Claro que, como eu disse anteriormente também, né, essa questão da ausência de vitórias incomoda. E isso traz um peso talvez até excessivo para o atleta, né? Porque aí eu entro no lado que eu falo muito do ser humano e ser atleta, né? A gente tira muito, extrai muito, cobra muito, quer muito, mas e já tem uma pressão muito grande por si só. Então, quando os resultados não acontecem, depende de que maneira a gente coloca as coisas ou a nossa cobrança no dia a dia, a gente aumenta ainda mais esse peso, ao invés de a gente poder dividir um pouquinho o fardo e não ficar pesado para ninguém. É fato que gera uma ansiedade em fazer o gol, gera uma ansiedade em vencer, e a ansiedade ela acaba atrapalhando em determinados momentos, principalmente nos momentos cruciais onde se definem as partidas, né? Então, eu acho que tudo dentro do equilíbrio, a ansiedade demais atrapalha, de menos também, acho que tudo dentro de um controle emocional, de um aspecto emocional forte, equilibrado, de uma cabeça centrada. É isso que eu procurei passar para eles, tranquilidade. A gente ia voltar a vencer, estávamos no caminho, criando e trabalhando para isso. Mas, sem dúvida, o gol, e no momento que saiu o gol, eu acho que também foi um fato muito positivo, né? Fazer o gol e a gente já ir para o intervalo, dar uma acalmada no jogo, reorganizar algumas coisas, pensar nas mexidas para o segundo tempo. Eu acho que tudo aconteceu de maneira positiva, graças ao empenho desses atletas, à luta, e vale destacar mais uma vez que a vitória de hoje foi o coletivo do São Paulo, dentro do coletivo, as nossas capacidades individuais. Boa noite, Carpini, Romulo Maia, Metrópolis. Primeiramente, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho do bom jogo que fez hoje o Ferreirinha, que faz o primeiro gol dele pelo São Paulo. Você falou um pouco sobre a ansiedade, né? Como que esse gol também pode ajudar a quebrar essa ansiedade. A gente sabe que o Ferreirinha é tricolor desde criança. Então, como que esse gol pode ajudar o Ferreirinha até mesmo a crescer e continuar te ajudando tanto no Paulista quanto também no Brasileiro, no restante das competições. Ele que hoje foi o jogador que mais deu dribles e que mais ganhou duelos individuais. Então, queria que você falasse um pouquinho também sobre a tabela dele com o Lucas, né? Como que o Lucas centralizado também faz o Ferreirinha crescer pela direita. Não, bacana. Criamos alternativas, né? Como eu falei, nós temos, tendo todos os atletas à disposição, isso me facilita. Não tendo também não é ruim, porque a gente roda o elenco e pode conhecer todo mundo e testar outras possibilidades. E quando se testam outras possibilidades, o resultado não acontece, sempre é muito questionado, mas eu tenho as minhas convicções e disso eu não abro mão, não sou o dono da verdade, tenho as minhas opiniões, aquilo que eu acredito, trabalho em cima do que eu acredito, independente do resultado. Não vou mudar as minhas ideias, vou sempre procurar melhorar. Isso sempre, aprender, evoluir com os meus erros, com os meus acertos. Em relação ao Ferreira, eu falei na coletiva anterior, no último jogo contra o Guarani, que eu acho que a ansiedade estava atrapalhando um pouquinho, né? Primeiro, quando o atleta chega num clube e tem todo um contexto pessoal, foi uma adaptação ao São Paulo, então ele demorou um pouquinho para entrar no processo, depois vem fazendo bons jogos em sequência.
O gol tira ainda mais a responsabilidade e o drible é o que a gente espera do Ferreira, né? Sem dúvida foi por isso que um dos motivos dele estar aqui hoje no São Paulo, nosso grupo, foi por ter essa capacidade de 1 contra 1. E o que nós precisamos ajustar, e o que eu tenho trabalhado com ele durante a semana, em conversas, em treinos, é o momento do drible, né? Não é o tempo todo 1 contra 1, não é o tempo todo individual, em que momento do campo, em que setor, o momento que a bola roda. Então, eu acho que isso tem facilitado também acalmar um pouco essa ansiedade, às vezes de querer, numa transição, não é hora da gente carregar demais, a gente vai trabalhar sempre para pegar essa situação dele para o que ele tem de ponto muito forte, muito positivo, que é esse 1 para 1, mas agora é equilibrar o momento. Não quero que ele deixe de fazer isso jamais, não é isso que eu estou dizendo, não. Quero que ele continue sendo sempre o cara que mais dribla nos jogos, mas a gente organizar dentro do nosso jogo coletivo em que momento. Carpini, a gente teve um pequeno problema no áudio na primeira resposta, então eu queria que você falasse de novo sobre a situação do James, né, que entrou bem hoje no segundo tempo, ele estava há um bom tempo sem atuar, entrou no segundo tempo e, assim, mais do que isso, eu fiquei de olho dele durante o jogo e ele estava ligado o tempo todo, estava vibrando junto com o time, no intervalo ele abraçou o Ferreira, então eu queria que você falasse um pouco do James hoje na partida e também dessa mudança de chave, vamos dizer assim, dessa entrada dele no time agora. Bom, como eu disse, é uma reestreia, né, e o momento dessa reestreia partiu dele. Da mesma maneira partiu dele lá atrás, por questões pessoais que não competem a mim nem a nós, mas uma opção dele não ficar no clube, por isso fora do contexto, e as pessoas às vezes pedem muito, põe o Rames, mas o Rames, a gente já tinha uma conversa de que ele não ficaria, então, claro que são coisas internas a serem tratadas, a partir do momento que, como você disse, tem essa virada de chave, e ele talvez se sente de novo feliz e importante dentro do processo e volta a fazer realmente parte do grupo, é um cara tecnicamente indiscutível. Claro que ele chega num estágio físico diferente, e se o estágio físico não é tão bom, compromete também um pouco a parte técnica, e isso é uma coisa que vai ser gradativa, a parte física, e naturalmente ele vai entregar ainda mais toda a sua capacidade técnica e cognitiva que ele tem no jogo. É uma referência técnica que nós temos e nós vamos trabalhar para isso. Ele perdeu um período de preparação considerável e importante por conta dessa toda situação, mas agora ganhamos mais uma opção, uma boa opção, e vamos evoluir de maneira gradativa, com cautela, né? Nós temos processos dentro do clube, nós temos jogadores aí com 10, 11 partidas, 12 na temporada. O Rames hoje fez uma estreia por 20 minutos e muito bem, por sinal. Então tudo é um processo, ele sabe disso, ele se dispôs a ajudar dentro e fora de campo. Esse foi um dos tópicos da nossa conversa, minha e dele. E eu estou muito feliz com o retorno dele, muito feliz com a entrada do Luciano, né? Por opção minha, nesses 2 últimos jogos, ficou de fora, entrou, e foi o Luciano que se espera, de muita capacidade técnica, de finalização, de competitividade. Então, vale enaltecer também outros pontos positivos que nós fizemos, mas em relação à pergunta do Rames, é isso. Agora é seguir trabalhando, seguir aprimorando todas as suas performances para que ele possa nos ajudar no decorrer da temporada e nessa reta final, nessa fase final de classificação tão acirrada, onde o nosso grupo ainda está tudo em aberto. Opa. Boa noite, Thiago. Me chamo Guilherme Moura, da Esportes Brasília. Você falou mais cedo um pouco sobre performance e, primeiramente, lhe parabenizar pela vitória de hoje, depois de um período de jejum. E aí a pergunta que eu queria te fazer do lado da mídia se usa muito o termo do time se encaixando, do elenco compreendendo as ideias do treinador. E aí eu queria saber de você, da visão de que está de dentro, como que funciona mais ou menos um período para um elenco se adaptar à ideia de um novo treinador? Claro que é relativo, mas dentro da sua experiência, como é que é mais ou menos o tempo para o elenco conseguir compreender a ideia do treinador, conseguir compreender a filosofia de jogo, se realmente se estruturar? Boa noite. Boa noite. A gente vem se organizando, né? Como eu falei por diversos momentos, né? Nós herdamos um bom trabalho. Dentro desse trabalho a gente vai colocando algumas ideias, potencializando coisas boas, ajustando situações que a gente pensa diferente, e o mais importante para mim é a aceitação dos atletas, e essa aceitação ela tem sido fantástica.
é muito relativo o tempo que o elenco demora para entender esses processos, porque se você tem um período de pré-temporada com 20 dias de treino, a gente consegue otimizar o tempo e acelerar esse processo. Num calendário como nós temos, onde a gente treina 15, 20 minutos por semana antes de cada jogo, a recuperação, às vezes, ela é muito mais enfatizada do que propriamente o treino, e é difícil você trabalhar aspectos técnicos, comportamentos individuais e coletivos só em vídeos e conversas, tão pouco tempo de trabalho. Mas mesmo com toda essa dificuldade de jogos do nosso calendário, eu acho que o entendimento ele tem sido cada vez melhor. Algumas mudanças elas são já muito nítidas, né? E é um período já considerável. E claro que o que acompanha muito essa aceitação às ideias são os resultados. Por mais que nós tínhamos aí 4 jogos sem vitória, muitos tratavam como jejum, como crise, como instabilidade. Você vê como o futebol é dinâmico, né? Hoje nós estamos a 3 jogos de invencibilidade. Viramos a chave, né? Então, mas também isso não representa nada. Está tudo em aberta disputa e nós precisamos fazer bem e vencer bem o próximo jogo, trabalhar para que isso aconteça. Mas eu acho que é muito em cima da aceitação dos atletas. O início foi muito importante. Estrear com vitória, quebrar tabu, vencer a Supercopa. Você imagina se tudo isso tivesse acontecido de maneira diferente? Talvez nós estaríamos aqui num momento de muita instabilidade, ou talvez, né? A gente sabe como funciona o imediatismo do futebol, apesar que aqui no São Paulo as coisas funcionam diferente, né? Não estou dizendo que não existe troca, mas nós temos um respaldo, de uma retaguarda, pessoas que pensam futebol a um médio e longo prazo, pessoas que entendem os processos, o que está sendo feito no dia a dia, o que está sendo transferido para o nosso jogo, à medida que as coisas estão acontecendo. Presidente Júlio, Belmonte, Rui, Nelson, uma retaguarda do Muricy, do Milton, são pessoas que vivem o futebol e sabem que o futebol ele precisa de continuidade, de paciência, de entendimento, e claro que o resultado ajuda a dar um pouco mais de tranquilidade e potencializar esses conceitos novos quando existe uma mudança, como foi aqui no São Paulo. Boa noite, Raíssa Laurinda, Distrito do Esporte. Você falou um pouco do Luciano, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância dele no grupo. É um jogador que é sempre muito pedido pela torcida e hoje mudou ali no finalzinho quando ele entrou. Eu queria que você comentasse sobre a importância dele e também sobre a sequência dele no time. Obrigada. Bom, a sequência dele ela vai ser constante, né? Um cara sempre muito participativo, né? Se eu não me engano, eu acho que ele foi o vice-artilheiro do São Paulo na temporada passada, um cara de um poder de decisão, né? Já tem uma identificação com o clube, né? Assim como todos os outros atletas, também muito importante, né? É bacana você ver um cara como ele com essa história já construída no São Paulo. E por opção minha não participar de início dos 2 últimos, desse jogo e do jogo anterior, e ajudar tanto no dia a dia e estar sempre motivado no vestiário e entrar e fazer o que se espera do Luciano, né? Gols, assistência, competitividade, o que se espera do Luciano e de todos os outros atletas. Então, mais uma vez, o nosso grupo, o nosso elenco está de parabéns, e eu queria aproveitar também e ressaltar e valorizar como nós nos sentimos em casa aqui em Brasília, né? Como o torcedor compareceu, como foi bonita a festa, estádio maravilhoso, lotado, tomado. Então, mais uma vez, o torcedor de São Paulo fazendo a diferença. E isso tem sido, não um pedido, né? Mas é sempre um ponto a ser ressaltado, né? Quando esses elos estão fortes, né? Diretoria, atleta, staff, comissão, funcionários do clube e o torcedor, o São Paulo é muito forte. Então, nos momentos de dificuldade, de turbulência, que eles aconteceram no passado, aconteceram agora recente e vão acontecer posteriormente, nós precisamos estar cada vez mais fortes, mais juntos, que dessa maneira o São Paulo se faz um clube ainda mais vitorioso e competitivo.